Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Guilherme, sou mediador virtual das turmas A e B na matéria de Lógica de Programação. Eu vim aqui hoje com a webcam nova, né? E aí, gente, tudo bom? Para fazer uma videoaula, mais um tutorial sobre o conteúdo de estruturas de seleção. Esse é o nosso algoritmo que a gente fez na aula passada. Deixa eu só conferir se está tudo corretinho aqui. Sim. Esse é o algoritmo que a gente fez na nossa aula passada. Eu vou apagar ele, que a gente não vai misturar função com estrutura de seleção hoje. E bora lá. As estruturas de seleção que a gente trabalha até agora são if-else, que é a básica, e o switch case. Muitas pessoas estão com dúvida no switch case, porque alguns não sabem a estrutura, outros não sabem como utilizar. Então, hoje eu vou fazer um algoritmozinho simples para a gente utilizar o switch case. Vamos supor que eu quero fazer uma calculadora, o meu usuário vai passar dois valores e ele vai decidir se ele quer multiplicar, dividir, somar ou subtrair. Talvez não nessa respectiva ordem, porque provavelmente eu já esqueci. Então, primeiro, vamos criar as nossas variáveis, né? Eu vou ter a variável número 1 e número 2. Então, eu vou declarar essas variáveis como int. Int número 1. Eu já vou inicializar a variável. Eu vou chamar essa variável de 0. Quer dizer, eu vou inserir o valor 0 nessa variável, desculpa. E número 2. Eu expliquei o porquê a gente inicializa a variável no outro vídeo. Quem não lembra ou não assistiu, a gente inicializa porque em códigos um pouco grandes, quando você está lá na frente e precisa inicializar uma variável de novo, você acaba perdendo alguns segundos. E para um programador, um segundo é muito tempo. Beleza, agora vamos pedir... Primeiro, vamos criar um identificador, então. Esse identificador ele vai servir para a gente distinguir se é uma multiplicação, uma divisão, uma soma ou uma subtração. Então, eu vou querer ele como int também. Int identificador. Eu vou inicializar ele também. Ponto e vírgula. Beleza, agora vamos explicar para o usuário o que está acontecendo e vamos pedir os valores. Então, cw console.writeLine digite, entre aspas duplas, desculpa gente, digite 1 para, primeiro eu vou querer multiplicação, vírgula. Eu vou dar um outro console writeLine. Desculpa pelo cachorro latindo, não sei se está aparecendo, mas de qualquer forma, desculpa. Eu vou escrever um embaixo do outro para que fique bonitinho lá na hora que o usuário estiver vendo, para que fique meio separado, entendem? Vocês, eu já disse, mas vou repetir, vocês têm que ter essa preocupação com como o usuário vai ver o programa de vocês, se ele vai achar que está intuitivo, se ele vai saber o que fazer. Então, de novo, aspas duplas, digite 2 para divisão, já que a gente está nessa aí, vírgula, cw, digite 3 para subtração e... Não, no caso, ou, né? E eu trouxe o ponto e vírgula sem querer. Ou, não. Ai, ai. É a minha avó. CW. Ou, digite 4 para
somar. Ponto. Então, beleza, agora a gente vai pegar esse valor do nosso usuário. Então, identificador, que é a nossa variável que vai identificar, identificador vai receber int.parse. Esse int.parse serve para converter o que a gente vai pegar do teclado, porque quando vem do teclado, vem como string, e a gente quer converter para o tipo de variável int. Eu já expliquei isso lá no outro vídeo, mas é sempre bom reforçar. Desculpa, eu me confundi. Sem aspas duplas. Console.readline. Aqui. Abre e fecha parênteses. Perfeito, o nosso usuário já vai passar o identificador, a gente já pode começar o nosso switch case. O processamento ele vai ficar dentro de cada um dos casos do nosso switch case. Depois eu vou refazer com vocês com o if else. Talvez em um próximo vídeo, para esse ficar bem curtinho e específico sobre o switch case. Então, switch... se vocês estiverem utilizando o Visual Studio, é só escrever switch da tab que ele já coloca a estrutura principal do switch case. Então eu vou querer o switch com base na minha variável identificador. Então aqui dentro você vai colocar a variável que vai receber os casos, os possíveis casos. Se é o caso 1, se é o caso 2, se é o caso 3. Vocês também podem passar um parâmetro direto aqui, eu imagino. Eu não tenho certeza sobre, mas eu imagino que pode. Igual 1. Ele não dá erro. Só que daí ele só vai ter um caso. Aí não vai ter porquê, né? Ter um switch case. Mas, bora lá. Ctrl Z, Z, Z. Esse default é para caso o meu usuário espertinho vá lá e digite um dos valores que não está na nossa gama aqui, no que a gente pediu. Caso ele vá lá e escreva 5 ou 0, vai cair nesse default aqui. A gente pode apresentar uma mensagem para ele, dizendo que, cara, o número que você digitou está errado, ou dizendo que deu algum erro, explicando o porquê deu erro, né? Isso vai ser útil depois, quando vocês forem fazer algoritmos grandes, até para vocês mesmos saber o que aconteceu no seu programa. Então, beleza, vamos criar os casos. Para você criar um caso, você escreve case, e daí você coloca o identificador desse caso. Aqui eu estou utilizando os identificadores como números. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 não, porque eu não tenho um caso 5, né? Mas vocês entenderam, né? Caso eu estivesse utilizando um identificador como string, tipo, digite soma para somar. Então aqui eu teria que colocar case, entre aspas duplas, eu escreveria o soma como eu pedi. Se eu pedir com um S minúsculo, eu coloco com S minúsculo. Se eu pedir com S maiúsculo, eu coloco com S maiúsculo. Eu não aconselho porque ele é case sensitive. Então, se você escrever um soma com S minúsculo, é diferente de você escrever um soma com S maiúsculo. Então, eu aconselho que vocês utilizem identificadores numéricos. Então, case 1, 2 pontos. Aqui é uma das maiores diferenças dos outros, porque os outros vocês abrem chaves ou abrem parênteses. Aqui vocês vão abrir 2 pontos. E, para vocês fecharem, vocês escrevem break. Que break eu imagino que seja literalmente parar, traduzindo do inglês. Aqui dentro desse case eu vou colocar todo o meu processamento. Eu vou pedir para ele digitar os valores numéricos e calcular. Como aqui em cima eu escrevi para ele digitar 1 para multiplicação, então aqui no caso 1 eu tenho que fazer uma multiplicação. Isso é importante, porque não teria sentido eu pedir um caso 1 se ele fosse fazer uma divisão. Então, beleza. Digite... Não, eu tenho que abrir um CW primeiro, desculpa. Digite o primeiro valor da multiplicação. 2 pontos. Eu vou escrever só um console.write, porque daí ele já digita na frente da minha mensagem.
Fica um pouco mais bonitinho, mas é o que chamariam de firulagem, né? Porque não é necessário. Então, aqui seria o número 1. Tá vendo? Não tem problema nenhum eu chamar a variável que está aqui fora, contanto que ela esteja ainda dentro do método principal, que isso fique claro. Não tem problema nenhum eu chamar uma variável que está aqui fora do switch case aqui dentro do switch case. Vai receber int.parse para a gente converter o que vai do teclado. int.parse aí console.readline abre e fecha. Beleza. Como a segunda mensagem é digite o segundo valor da multiplicação, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a regra do bom programador. O bom programador evita digitar linhas de código. Não é que ele seja preguiçoso. Ele evita escrever. Digite o segundo valor. Número 2 é igual int.parse abre e fecha ponto e vírgula console.readline abre e fecha. Ok, beleza, eu já peguei os dois valores do meu usuário. Dessa vez, da última vez eu dei o resultado direto, né? Eu fiz aparecer o resultado calculando direto no console.writeline. Mas dessa vez, para ficar um pouco mais claro, essa coisa de que não tem problema nenhum, eu vou criar uma variável resultado. Eu vou criar aqui em cima. Alguns dizem que é até ruim você voltar e fazer alguma coisa para cima do código, mas para fins didáticos eu imagino que vai ser um pouco melhor. Então eu vou colocar int resultado e eu vou inicializar. Beleza, eu criei a variável int resultado e eu vou utilizar ela aqui. Então, resultado vai receber número 1, no caso, vezes número 2. Ctrl Z. Número 2. Ponto e vírgula. E agora eu vou apresentar para o meu usuário o resultado. Então, CW. Então eu vou dizer para ele que número 1, eu vou concatenar, um mais sempre de concatenação, gente, não esquece disso. Então, número 1 vezes, concatenar de novo, número 2, é igual a, eu vou somar, quer dizer, concatenar, olha aí, até eu me confundo com o resultado. E beleza, é isso. Eu criei o caso 1 e fiz o processamento. Agora, para criar o caso 2, aqui depois do break, eu vou e crio case 2. Mesmos dois pontos do case 1 e o break de novo. 2 pontos. Beleza, criei o case 2. Só que agora, ao invés de eu escrever tudo de novo, eu vou só copiar e colar e trocar o que está errado, né? Então, beleza, aqui, ó, digite o primeiro valor da multiplicação, já não é mais multiplicação. O caso 2 é uma divisão. Então, digite o primeiro valor da divisão. Aí, digite o segundo valor da divisão.
Aqui vai continuar a mesma coisa, os dois números vão receber valores que o usuário vai passar de boa. Aí aqui, ao invés de uma multiplicação, eu vou colocar uma barrinha. Então, para o meu usuário vai aparecer, digite o primeiro valor da divisão, mas aí vai ficar estranho. Só que se eu colocar dividendo e divisor, talvez ele não entenda, né, porque é um pouco específico. Eu acho que eu vou deixar assim, o usuário talvez entenda, talvez não, mas eu acho que tá fácil de entender. E aqui, na saída, ao invés de eu colocar vezes, eu vou colocar dividido por. Dividido por. Beleza, então, número 1 dividido por número 2 é igual a resultado. Tá vendo que ou ele vai fazer o caso 1, ou ele vai fazer o caso 2, ou ele vai fazer o caso 3, ou ele vai fazer o caso 4? Isso implica que eu não vou precisar de uma variável soma, uma variável valor somado, uma variável divisão, uma variável multiplicação, sabe? Uma variável para cada resultado. Eu vou poder aproveitar as mesmas variáveis para fazer 4 coisas diferentes. Isso aqui é importante na questão de processamento. Depois o seu programa, o futuro programa, ele não vai ficar pesado, porque você vai conseguir reaproveitar as variáveis e ele não vai precisar processar tudo de novo. Caso 3, 2 pontos e já fecha. Eu gosto de fechar já, nem é tanto porque é algo importante, claro. Depois você tem que ficar procurando onde você vai fechar. Mas é que ele fica aparecendo um errinho no final, aí eu fico, poxa, tá errado. Aí eu acabo fechando antes. Então, Ctrl V de novo. Gente, lembre-se, usar o Ctrl C, Ctrl V é importante na programação, tá? Porque é muita coisa copia e cola. Agora não é mais nem multiplicação nem divisão. Deixa eu ver aqui. Agora é subtração. Digite o primeiro valor da subtração. E digite o segundo valor da subtração. Aqui, como na outra vez, você só vai mudar o sinal. Agora é um menos. E ao invés de vezes aqui, vai ser número 1 menos número 2 é igual a resultado. Tá vendo que mata um monte de coisa que vocês teriam que escrever? Então. E agora o caso 4. Case 4. 2 pontos. Break. Ponto e vírgula. Ctrl V. Digite o primeiro valor. Se eu já fiz subtração, divisão e multiplicação, agora é soma, né? Digite 4 para somar. Digite o primeiro valor da soma. E digite o segundo valor da soma também. Soma. Aqui de novo, vocês vão modificar o operador, vai para mais. E aqui vocês colocam número 1 mais número 2. Só lembrando, gente, tem uma diferença entre mais e mas, tá? Só mas é quando você está negando, como é que é? É uma objeção. Eu posso fazer isso, mas não quero. Mais ou menos. E mais é uma somatória. Talvez não tenha ficado bem explicado, porque eu não sou tão bom em português assim, mas a gente faz o possível para auxiliar o entendimento do usuário. E beleza, é isso. Bora testar ver se está funcionando. Se não estiver funcionando, como eu gravo em um take só, eu vou ter que gravar de novo. Só isso, né? Como no outro vídeo eu esqueci de pedir pra ele rodar antes de eu começar a gravar. Aí agora vai demorar um pouquinho. Aí, tô bem enquadrado pelo menos, ó.
teste numérico aqui e aqui. Debug. Nossa, vocês não sabem a gambiarra que eu tive que fazer para utilizar o telefone como webcam. Então, beleza. Digite 1 para multiplicar, 2 para divisão, né? No caso, 1 para multiplicação, 2 para divisão, 3 para subtração, ou digite 4 para somar. Eu vou querer... Qual que tem mais chance de dar erro? É a divisão, né? Então, eu vou querer dividido por 2. Dividido, no caso. Então, 2. Digite o primeiro valor da divisão. Eu vou querer 7, que é um número ímpar, dividido por 2. 7 dividido por 2 é igual a 3. A gente sabe que não é 3, mas lembra que aqui, ó, eu coloquei a minha variável resultado, a minha variável resultado como do tipo int. Então, ela sempre vai arredondar para cima. Então, a gente sabe que é 2,5 mais 5, ele arredonda para cima, até 0,5. No caso, contando de cima para baixo, até 0,5 ele arredonda para cima. De 0,5 para baixo, ele arredonda para baixo. Então, se fosse... Deixa eu pensar. 7 dividido por 3. Aí daria 2. Deixa eu clicar de novo. Então, divisão de novo, o mesmo valor, 7 dividido por 3. Aí, ó, 7 dividido por 3 é igual a 2, por causa do tipo de variável que a gente escolheu. Então, vocês têm que olhar que esse tipo de variável também é importante. E no mais é isso. Essa é a estrutura básica do switch case. Não é tão básica assim, né, porque já é um conteúdo um pouco avançado. Mas eu acho que vai ajudar vocês bastante no último desafio que o professor passou. Que ele pediu para vocês fazerem uma seleçãozinha lá. Então eu tô fazendo isso aqui meio que ensinando um macete para vocês. Porque fazer if else, vários if elses, dá trabalho. Incomoda. Então, isso aqui é basicamente o que vocês têm que fazer. Só que a diferença é que vocês vão ter que puxar um processamento aqui dentro. E eu fiz o processamento aqui. Então, aí é que tá o pulo do gato. Eu, infelizmente, não posso passar cola para todo mundo, né? O professor vai pegar no meu pé. Mas eu acho que com isso aqui, vocês já conseguem fazer por conta própria. De boa. Então, é isso aí. Valeu e até uma próxima. Eu vou tentar deixar os comentários dessa vez, né? Então, deixa aí nos comentários aí se gostou, alguma dica de vídeo, alguma coisa. E é isso. Até. Alt Shift